Olá, vamos lá para mais um vídeo. Tá acabando, gente, tá acabando. Esse é mesmo sem resposta, continue. Bom, essa questão de resposta é muito particular também, né? Deus, ele fala com cada um de uma forma. Eu não sei se a sua resposta é imediata e, enfim, não sei. O meu, gente, para falar um pouco do meu, o meu foi o seguinte: eu fiz o meu propósito todo de 40 dias. Como eu falei, a minha dor, aquele choro que estava me consumindo, me consumindo, me consumindo. Eu chorava demais, eu chorava demais, eu chorava demais. Eu me recordo que quando eu estava no trabalho e eu saía do meu trabalho para chegar na igreja, aquela dor, gente, era tão grande, era tão profunda. Eu já contei isso aqui no vídeo, que quando eu enxergava a igreja, eu ia fazer a curvinha assim, quando eu enxergava a igreja, eu já começava a chorar. Não tem quando você enxerga, é mais ou menos isso assim, né, para poder relatar, quando você enxerga seu pai de longe assim, né, e você já quer dar um abraço, que você sabe que você tem conforto naquele abraço, sabe, e você já enxerga ele, você já começa a chorar. Era mais ou menos isso, para poder relatar. Quando eu enxergava a igreja, eu já entrava, meu coração já disparava. Eu nem cheguei na igreja ainda, eu só virava a curvinha assim, a rua, a esquina, né, como fala. E meu coração já disparava. Eu ia entrando assim, eu já chorava, já chorava, já chorava. E quando eu entrava na capela do Santíssimo, pronto. Chorava, chorava, chorava. Muitas vezes eu não falava nada, eu não conseguia, eu não falava, não é porque eu não queria, é porque eu não conseguia falar. A dor era muito grande. A dor era demais, gente, era demais. Eu sei que você passa por isso, alguém passa por isso, porque eu não passo, não passei por isso sozinha, infelizmente, né? Então a dor era tão grande que eu chorava tanto, chorava tanto. E isso se estendeu, gente, porque eu não anotei quando que parou, né? Eu deveria ter anotado quando que parou o choro. Mas eu me recordo que uma vez eu cheguei para Deus e falei assim, que eu não aguentava mais chorar. Eu falava, Deus, eu não aguento mais chorar. Eu quero poder falar contigo, eu quero poder, sabe? Eu não conseguia, porque quando você chora muito, você não consegue falar. E eu queria falar e eu não conseguia, porque o choro tanto, aí lágrima e meleca, era tudo junto. E eu queria poder falar algo. Eu sei, gente, que Deus sabia o que estava no meu coração. Eu sei, mas não tem quando você fala e você, né, você está conversando, né? É bom você estar botando para fora. Eu queria falar e não conseguia. Eu chorava, chorava, chorava. E às vezes eu tinha aqueles 20 minutos que eu falei lá no outro vídeo, às vezes eu tinha uns 20 minutos, eu ficava uns 20 minutos, 15 minutos chorando. Eu falava, não, eu vou conseguir falar, eu só chorava, 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 mas eu sei que aquele choro, Deus foi me curando naquele choro, eu sei disso, eu só estou relatando, porque é bom relatar, porque, né, vai que tem alguém passando pela mesma situação. Então, eu lembro que eu chorava tanto, e teve um momento que eu falava, não aguento mais, sabe, que você dá um, não aguento mais chorar, eu quero parar de chorar, porque eu quero conversar, assim, eu quero falar contigo, eu quero falar, e gente, parou. Eu não sei exatamente quando que parou, ao longo desses 40, eu não sei, mas parou. E falando sobre o tema que é mesmo sem resposta, continue, eu não tive resposta, não tive. Aconteceram situações que me fizeram, que me fez desistir, eu queria parar literalmente, eu queria desistir de tudo, gente, eu queria largar tudo, sabe? No caso do meu relacionamento, né? Que do propósito eu sabia que era a única forma que tinha de arrancar a minha dor ali. Eu sabia que aquele era a única forma, não tinha outra forma, como eu já falei, né? Então, eu achava, né? A gente tem essa vontade de Deus querer, de Deus te responder, tipo amanhã, pode ser amanhã meio-dia, né? A gente tem essa vontade de querer a resposta logo de Deus. Mas a verdade que a gente tem que entender é o seguinte:
Hoje, né? Hoje eu entendo isso. Que Deus, Ele trabalha na sua dor. Deus trabalha nesse seu sofrimento que você está passando, sabe? A gente tem que se abrir para isso. Jaqueline, mas a gente tem que sofrer. Fazer o quê, gente? Sabe? O que a gente tem que fazer é no sofrimento se abrir para Deus. É isso que eu entendo. Que é no nosso sofrimento a gente se abrir para Deus, para deixar Deus trabalhar naquele sofrimento. Quanto tempo que vai durar, eu não sei. Mas deixa Deus trabalhar nesse seu sofrimento, sabe? O propósito ele é muito bom porque ele te aproxima de Deus. Você vive experiências, não experiências sobrenaturais, e você vive experiências ali em cada detalhe do propósito que você não iria fazer se você não estivesse fazendo esse propósito, sabe? Você não ia viver esses detalhes, sabe? Então Deus trabalha no jejum, Deus trabalha ali com você na leitura diária, depois você sente falta, gente. Você sente falta. Quando acabou, eu senti falta de tudo. No entanto que após esse, depois desse propósito que eu já fiz vários, porque você sente falta e você começa a criar uma intimidade com Deus incrível, porque na verdade o propósito inteiro é para isso, é para você ter mais intimidade com Deus, é para Deus trabalhar em você, é para Deus falar com você, é para você ficar íntima dele, sabe, do Espírito Santo, ele conseguir se comunicar com você de alguma forma. Então, mesmo sem resposta, se você já chegou em um determinado momento e você não tem resposta, continue, sabe? Eu sei que a gente quer uma resposta imediata, mas deixa Deus trabalhar. Como que Ele vai trabalhar, gente, eu não sei. Quando que Ele vai te dar a resposta, eu também não sei. Mas mesmo sem resposta, continue, que vai valer a pena, tá bom? Um beijo.